maravilhoso plano. Iniciativa e confiou sempre pede e pelo sinal da Santa Cruz dos nossos inimigos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Deixa eu me apresentar um pouquinho melhor, né? Me chamo Luiz Maria, sou do grupo de oração Refúgio Sagrado, lá do Bar Jardim Bandeirante. Estive com vocês, né, alguns meses atrás, um pouco aqui do Cristo Rei, bênção. E, sim, sou de lá, sou casado com a Ana Catarina, tenho 3 filhos, né? Tivemos a feliz notícia desses dias que estamos grávidos, né? Zé Gabriel, João Davi e a outra criança que ainda não sabe o sexo, né? Então, a gente esperava, né, ansiosamente essa gestação, porque nós, graças a Deus, somos abertos de vida, mesmo vivendo ali a questão de se passar, né, pelo que ele nos ensina, no Reino de Filhos, a gente era aberto à graça, né, da filiação, e a gente desejava muito, né? Então, mais de um ano a gente está tentando, né, engravidar e conseguir vitória para a glória de Deus. Então, reze pela minha esposa, por essa criança, porque, como eu digo nessas pregações que eu tenho feito no Renovar, né, nós somos uma resposta para esse mundo. Não sei se você tomou consciência disso. A palavra de Deus vai dizer lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que antes da criação do mundo, Deus escolheu a cada um de nós para sermos instrumento da graça de Deus. E que a gente seja santo e irrepreensível diante dos seus olhos. Está lá na palavra de Deus. Então, ou seja, antes de Deus criar os anjos, o mundo angélico, quando vai dizer lá em Gênesis que faça-se a luz, Deus, ele já sonhava comigo e com você. Diga amém. Nós não somos obra do acaso. Por mais que você de repente tenha saído de um ambiente, de uma família que você talvez não tenha muito agrado, talvez seu pai saiu de casa, talvez você foi criado pelos seus avós, talvez durante o seu parto, não sei a sua história, sua mãe tenha chegado a falecer, talvez você traga traumas profundos na sua história de vida em relação ao ambiente que você convive e que você mora, como ali uma vida em comunidade, que é o tema que a gente vai falar. Mas Deus escolheu você para ser instrumento de Deus nessa terra. Uma vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, né? Madre Teresa, se Deus é tão bom, por que Deus ainda não mudou a cura da AIDS? Sabe qual a resposta santa? Deus já mudou, só que vocês mataram no ventre. Deus já mandou a resposta para você, mas muitas das vezes nós matamos. Por isso que eu digo que os nossos filhos cristãos, eles são resposta para esse mundo, assim como eu sou. E nós precisamos educar na fé. Ah, mas o mundo está louco, eu não vou ter mais filhos, né? Criar para o mundo, aí você já está começando errado. Porque a gente não cria filho para o mundo, a gente cria filho para o céu. Então, é o nosso entendimento de mundo e de vida cristã que está errado. A gente cria filho para o céu. A gente vai educar, sobretudo, sendo os primeiros exemplos de vida de oração, de vida em comunidade, para que amanhã eles sejam melhores do que nós. Amém? É assim que a gente deseja trilhar, dentro dessa realidade da criação de filho. Não é botar filho no mundo e deixar ele sofrer. Mas eu costumo dizer, com toda a convicção no meu coração, Deus, ele dá comida conforme as bocas. Então, se Deus tem muita boca, ele vai mandar muita comida. Isso está na palavra de Deus. Os pássaros não semeiam, mas a eles não falta comida. Vós valereis muito mais do que poucos pardais. Se Deus não deixa faltar comida para os animais, vai deixar para você, que é a imagem e semelhança dele. Nós precisamos ter essa confiança em Deus. Como disse o Teresinha do Menino Jesus, a confiança em Deus produz milagres. E é essa confiança que Deus está nos sustentando e nos guiando, né? Como uma vez também uma filha de Deus perguntou a São Padre Pio: Padre Pio,
Toda vez que eu rezo, eu vejo um homem de branco passeando na praça de São Pedro. O Padre Pio olhou para ele e falou: esse filho, aliás, essa pessoa que você vê é o seu filho. Quando você abortou aos 17 anos, ele tinha uma vocação para ser papa da igreja. Ou seja, ela não tinha contado para o Padre Pio que ela tinha abortado aos 17 anos. Uma palavra de ciência que Deus deu. Quer dizer, o filho que ela abortou aos 17 anos, Deus tinha escolhido. Então, como é que ele sabia disso? Os filhos são sonhos de Deus. Nós somos sonhos de... Feche os teus olhos para a pessoa do teu coração e diz assim comigo: obrigado, Jesus. Obrigado por tu ter sonhado comigo. por ter sonhado Antes de toda a criação do mundo. antes de toda a criação. Eu sou obra-prima tua, Senhor, Só para criada por imagem e semelhança. da imagem E se existe em mim, Senhor, e se existe em algum trauma, algum traço, alguma situação alguma situação que me dá que me dá dificuldade de aceitar de aceitar o ambiente que eu o convivo, ambiente que eu convivo, que eu moro, que eu moro, aonde eu nasci, aonde eu nasci, comece, Senhor, comece a partir de hoje, a partir de hoje, realizando realizando cura cura interior interior para me aceitar. para me aceitar E através das minhas más experiências, das minhas más experiências. eu posso Eu posso me levantar me levantar e fazer disso e fazer uma grande experiência uma grande experiência de salvação, de salvação, de contradição de contradição para o mundo, para o mundo, para a tua glória para a e para a tua honra. Aplauda Jesus. É isso. Nós somos esse instrumento de contradição para o mundo. E por que eu quis começar, antes de ainda de abrir a Bíblia, falando sobre essas realidades? O tema, como já falei, é vida em comunidade. E a nossa primeira realidade de comunidade é a nossa casa, é a nossa família. Aí vai, né? Dentro do ambiente de trabalho, é uma vida em comunidade, porque a gente está ali. Tem muitos trabalhos que a gente passa mais tempo lá do que em casa, né? Aí a gente vem para o grupo de oração, se engaja nos grupos de oração, ou se você tem uma vocação, né? Tem uma comunidade de vida, um instituto religioso. E aí a gente vai começar a ter o que nesses momentos? Conflitos. Por quê? Porque eu não entendi o que é vida de comunidade. Ou entendi de maneira distorcida, de maneira errada. E aí, se eu não obedeço o pai, é questão de lógica. Se eu não obedeço mãe, eu vou obedecer o coordenador? Se eu não obedeço a minha vovozinha, eu vou obedecer a tia da cantina? Não é verdade? Então nós temos que fazer, eu costumo muito falar, né, que essa pregação de vida em comunidade, ela também é um momento por interior. Porque a gente vai falar dessas realidades da nossa vida cotidiana. A gente convive, né? Essa pregação, né, só para a gente entender também, ela é para ser depois do batismo do Espírito Santo. Mas teve uma dificuldade, uma realidade com o pregador, né? Que ia pregar esse tema, e aí foi invertida, tá bom? Mas a gente vai direcionar para essa realidade da efusão. Então agora eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras e confiar na passagem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. O tempo é curto, tá bom? Eu não posso esperar. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 15, que diz 5, diz assim: Pedro estava assim, encerrando na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele, a Deus. Essas são para nós, palavra do Senhor, graças a Deus. Veja a palavra e aplaude, por favor. E pode ser melhor. A Bíblia nos relata desse acontecimento de Atos dos Apóstolos. Esse livro, Atos dos Apóstolos, ele vai ensinar para nós como os primeiros cristãos viviam logo após a ascensão do Senhor ao céu.
do Espírito Santo e como foi a vida dele marcada na terra, né? E aí, obviamente, no início do cristianismo, teve muitas perseguições. Prenderam uns, mataram outros. E Pedro, não foi a primeira vez que ele foi preso, né? Antes disso, ele já tinha sido preso com Silas, né? Na prisão. Paulo e Silas também. E nessa realidade, Pedro, nosso primeiro papa da igreja, ele estava numa situação de cárcere, ou seja, estava preso. Provavelmente estava preso por pegar a palavra de Deus. Era esse o motivo da prisão. Pedro não tinha estupado, Pedro não tinha matado, Pedro não estava roubando, Pedro não estava fazendo nada de errado. Pedro só estava simplesmente pregando a palavra de Deus. E por esse motivo, ele foi preso. Ele foi colocado em prisão. E aí, a igreja, quando fala igreja, a gente remete a essa passagem lá quando Saulo perseguia os cristãos, também Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E lá Jesus aparece para Paulo, a caminho de Damasco, e ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo estava perseguindo Jesus? Não. Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos, o povo de Deus. Mas só que perseguiu o povo de Deus é perseguir o Cristo. Então aqui para nós, a gente já tem entendimento de uma realidade. Se você é cristão, de verdade, aqueles que te perseguem pela verdade, não estão te perseguindo, estão perseguindo o Cristo em ti. Amém? Por isso que eu não fiz nada de errado, só porque eu fui inventar de rezar um texto na escola, né? Só porque eu fui lá para a praça pregar, agora não estou podendo mais, isso, porque não estou perseguindo a você, só que tem uma realidade bíblica. A palavra de Deus vai dizer que ela não se deixa acorrentar. Ela não se deixa acorrentar. Ou seja, ela sempre vai ter livre acesso. Seja de cima dos telhados, ou seja aqui nesse ambiente. Amém? É isso. Então, a igreja de Deus orava. E aqui nós temos uma realidade muito simples de compreender. Quando nós temos um irmão em vida e comunidade aprisionado, seja numa prisão literária, carcerária, ou seja em uma realidade de dor, ou seja numa realidade de opressão diabólica, ou seja em uma realidade de dificuldades financeiras, ou seja uma realidade de enfermidade, ou seja numa situação outra qualquer de perseguição no trabalho, qual é a resposta para essa pessoa ser livre dessa realidade? A oração, que quebra todas as prisões é a oração. O irmão acabou de testemunhar ali, estava preso, não sei o que era, mas estava encadeado lá, foi só eles rezarem, vocês viram isso na prática, e eu não sei se abriu de repente, e a chave deu certo, ou se botaram lá o grampo e ele abriu, não sei como foi essa abertura, mas foi após a oração. A oração é a chave que abre tudo. Só que tem um detalhe. Lógico, os cristãos sabiam que Pedro tinha sido preso. Só que tem algumas realidades de prisão que eu estou e que não tem como as pessoas saberem, sim ou não. Só vai saber se eu com. Irmão, você não sabe, lá no meu trabalho dá uma dificuldade, uma tribulação. Só se eu expressar. Só se eu falar, aqui é a grande dica para vocês. Se vocês estão em uma realidade pessoal, de dificuldade, seja ela qual for, chegue para os coordenadores, chegue para as pessoas que acompanham você, diga, meu irmão, eu preciso partilhar com você. Não está fácil, é o dinheiro, meu filho está doente, fulano acabou de ser assassinado, eu não sei qual é a prisão, eu estou há 10 anos, um exemplo, lutando para viver a castidade e não consigo. Sabe por que você não consegue viver ainda? Porque você está lutando só.
Porque você está lutando só. Sabe por que não dá certo o emprego? Porque você está lutando só. Sabe por que não dá certo a cura chegar, ou a libertação do seu esposo na droga, ou no alcoolismo, ou no... enfim, se a realidade de prisão que ele esteja vivendo? Porque você está lutando só. Se você trazer essa realidade para os irmãos, e se os irmãos começarem verdadeiramente a orar, eu não tenho dúvida, que mais cedo ou mais tarde, todas as prisões vão cair por terra, porque não há nada que fique de pé diante da glória de Deus. Amém. Nada. E a gente precisa entender isso. É simples, mas a gente não põe em prática. Não é verdade? A gente não põe em prática. E aqui, em outra passagem bíblica, também em Atos dos Apóstolos, se você quiser abrir, é só voltar capítulos antes. Lá no capítulo 2, essa é mais conhecida, né? Versículo 42, 2:42. É só voltar, é no mesmo livro. Vai falar um pouco sobre isso, né? Também é algo simples de compreender. Aqui sim, eles estão depois da experiência de Pentecostes, né? Era o que é para ser a sequência, mais do que essa realidade, né? Tudo bem, amém, Deus sabe por quê. Vamos lá. Atos 2:42 diz assim para nós: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. A primeira coisa que nós aprendemos para que nós tenhamos uma vida em comunidade é o quê? Perseverança. É como eu costumo dizer, e costumo denunciar também, o espírito paraguaio que está dentro da renovação carismática católica. Que espírito paraguaio é esse, pelo amor de Deus? É aquele espírito que muitas pessoas caem, repousam, oram em línguas, choram e continuam com a mesma vida velha. E isso para mim é o Espírito Santo do Paraguai. Não estou me referindo ao Espírito Santo, que ele é santo, mas a tua experiência. Porque eu não acredito, gente, com toda sinceridade, alguém que verdadeiramente teve uma experiência de repouso no Espírito Santo, que foi agraciado com os dons carismáticos, continua o mesmo. Por isso que eu chamo de Espírito Santo do Paraguai, porque é o que eu vejo por aí. A gente que prega em muitos lugares, né? A gente vai lá, prega, faz uma pregação, o povo chora, cai, a gente recebe catarro nas costas, etc. Aí o povo vai lá no Instagram, lá no Facebook, que é o novo, né? Aí vai lá, pede para a gente seguir, curtir, a gente segue. A moça linda, bonita, com a roupa de Nossa Senhora, aí quando a gente vai ver as roupas das mulheres no Instagram, meu Deus do céu, vou ter que cancelar. Porque para mim ela está sendo um escândalo e uma possível ocasião de queda. A roupa, como eu costumo dizer, é que não tem nenhum Cristo, né? É menor do que a do Cristo lá na cruz. Pronto. Mas ali Jesus não é religioso, eu quero Jesus na cruz. Aqui, ó, a saia de Jesus, a roupa que a mulher usa é menor do que a que Cristo usa na cruz. Aí não dá, gente, me ajuda. Me ajuda. Então, esse espírito do Paraguai, eu não acredito. Aí o jovem está lá, de repente está lá, postando foto em funk, não sei mais das quantas, rebolando até embaixo. Esse Espírito Santo, eu não acredito que essa pessoa foi batizada. Porque de Atos 2 em diante, todos que tiveram experiência no Espírito Santo nunca mais foram os mesmos. Nunca mais foram os mesmos. Eu lembro da minha experiência com o Espírito Santo em 2018. Nunca mais eu fui o mesmo. Lógico que a questão da roupa é o menos a se mudar.